Aiuê, aiuê, aiuê. 110 anos após o fim da escravidão, e ainda podemos encontrar diversos tipos de discriminação racial entre os brasileiros. Na escola, nos ambientes de trabalho e religiosos, a população negra enfrenta preconceitos muitas vezes silenciosos. A informação é a melhor maneira de enfrentar o racismo. O Estatuto da Igualdade Racial surge com a intenção de conscientizar a sociedade dos problemas da segregação racial. Vai ser exatamente os negros e não negros assumirem o estatuto, né? E isso passa basicamente por uma questão de educação, e daí a escola é um espaço fundamental para isso, onde os meninos e as meninas em fase de formação começam a compreender a formação do povo brasileiro, e aí você começa a implantar tudo que está dentro do estatuto. O Estatuto da Igualdade Racial vem sendo debatido desde 2006, mas foi somente em setembro de 2009 que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. A principal função do Estatuto é a de orientar as políticas públicas na garantia dos direitos da população negra. O Estatuto, ele propõe, além de fazer o reconhecimento da desigualdade racial presente no país, ele propõe medidas que visam a diminuição desse quadro. Agora, nós entendemos que com todo esse prejuízo, o Estatuto Nacional ainda é um avanço, porque ele oficialmente faz a sociedade brasileira, o governo brasileiro reconhecer que há uma dívida social a um segmento importante da população. Um dos direitos da população negra defendido pelo texto do Estatuto é a promoção de um acesso digno à saúde, que atente para as especificidades dos negros brasileiros. Se eu tenho uma gestante que é negra, ela pode ter anemia falciforme, assim como se uma gestante é amarela, né, da classificação do quesito cor amarela, que seriam as japonesas e as asiáticas, ela pode ter talassemia, que é uma anemia tão importante quanto a anemia falciforme para as mulheres negras. Pode ocorrer uma série de abortos, ela pode inclusive chegar a ter até um óbito materno nessa gravidez, se o profissional de saúde não tiver essa habilidade, essa capacitação para ver a descendência das pessoas, as questões de raça, etnia e saúde. O reconhecimento do direito à liberdade de manifestação religiosa de matrizes da cultura africana também é contemplado no Estatuto, garantindo o respeito e a identidade cultural dessa parcela da população negra que adere aos rituais afrodescendentes. As pessoas ainda têm muito preconceito de vir numa casa de candomblé, né? Então é necessário que existam vários movimentos, meios de comunicação, onde as pessoas possam entender mais de nossa religião. Então eu vejo que é necessário que exista mais incentivo através do governo para que as pessoas possam entender mais e quebrar bastante esse dogma negativo que aconteceu com todo esse período de colonização no Brasil. Ações afirmativas como a política de cotas é outro ponto abordado pelo texto do Estatuto. A medida procura corrigir as desigualdades raciais existentes nas universidades e concursos públicos do Brasil. O Estado ele tem o compromisso de promover a igualdade, ou seja, tratando todos da mesma forma, mas só é possível promover essa igualdade quando se considera as condições que estes indivíduos tiveram para ocupar tais espaços. Por óbvio que se a população negra é discriminada nos vários setores da sociedade e, sobretudo, na forma de formular as políticas públicas, é dever, portanto, criar condições diferenciadas. O que nós temos que considerar as condições que estes indivíduos tiveram. E no caso da população negra, o que se observa, né, que eram jovens aptos e competentes a adentrar nas universidades, ou seja, talentos que estavam sendo desperdiçados, seja nas universidades, mas também no mercado de trabalho, quando no caso do estado do Paraná, que é o primeiro em âmbito nacional, a criar um programa de ações afirmativas também em concursos públicos. A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial ainda está em caráter conclusivo, precisando passar pelo Senado e pelo Presidente da República. Uma polêmica do texto é o fato dele não abordar políticas específicas com relação às comunidades remanescentes de quilombolas,
que hoje enfrentam problemas com a legitimidade de suas terras. O governo do estado, a partir de 2005, 2006, com a criação do grupo de trabalho Clóvis Moura, passou a fazer o levantamento dessas comunidades. Achando essas comunidades, fazendo o estudo, um principal problema era o quê? Essas comunidades estão a maioria delas estão afastadas do grande centro, estão localizadas em território bem longe do centro urbano, e quando fomos ver a principal questão, que seria a titularização dessas terras, nós podemos perceber que essas terras, eles estavam sem a documentação, tinha apenas a posse. E a posse e, complementarmente, a titularização é o grande passo para que possa estar levando e implementando as políticas públicas que o governo do estado do Paraná está tentando levar. É preciso que a sociedade brasileira tome conhecimento da luta pela igualdade racial. Somente a consciência e a informação podem eliminar o preconceito. Mulher